Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme anunciamos, hoje teremos uma live com o professor Edmilson. Espero que dê certo, porque da primeira vez que fizemos a tentativa não havia dado certo por uma questão técnica. Então vamos promover essa live para a maior glória e honra do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, as pessoas vão entrando aqui. O nosso amigo Cadu Morgero, daqui de Santos, a nossa paroquiana Norma Crema, Adélia Lobão, rainha das lives, também aqui presente, José Matheus Friso, nosso amigo, residente de medicina, Paulo Valejo, bastante gente boa, a Aninha da paróquia, da Apostolado da Oração, Guilherme Stirmer, também residente médico, nosso amigo, tem vindo às missas aqui em Santos, Ailton, salve Maria, Terezinha, nossa paroquiana, boa noite, José Matheus Friso, Deus abençoe você também, amém, obrigado. Vamos aí, olha aí o Ademir Amadeus, lá de Jaú, interior do estado de São Paulo, a Vera, nossa paroquiana, da equipe de liturgia, tem dado uma grande força nesse tempo de reabertura das igrejas, das nossas missas. Um abraço, Ademir, que bacana ver você por aqui, hein? Lucas Melo, boa noite. Paulo Valejo, boa noite. E aqui está o professor Edmilson, vamos ver. Padre Pedro Paulo, bem-vindo, sua bênção, padre. Christian de Rosa, que bacana, olha aí. Então vamos responder aqui ao chamado do professor Edmilson. Então temos a presença do Christian de Rosa, que tem uma atuação muito bacana nas redes sociais, ele junto com outros jornalistas. Olá, padre, sua bênção. Estudos nacionais. Opa, a voz... Tá tudo ok. Só não tá me vendo, né? Ainda não. Espera aí, eu já vou alterar. Então só estamos esperando aqui o professor Edmilson entrar. Opa, aleluia! Eu tava suando frio já. Ah, não, eu descobri qual era o bugzinho e agora eu sei como é que eu altero. Eu tava assim com uma cara de tranquilo, mas tava suando frio. Sua bênção, padre. Deus abençoe, professor Edmilson. E por falar em suar Amém. frio, você tá frio aí no Rio Grande do Sul? Tá, acho que tá agora, nem sei a temperatura, deve estar em torno de uns 15 graus, não tá frio não. Eu vou ver aqui. Mas não tá muito frio, tá 18 graus, tá bem tranquilo, tá para chover. Bom, professor Edmilson, já tem vários paroquianos meus aqui presentes, outros seguidores que não são paroquianos, mas estão sempre presentes em lives aqui. Tem o Christian de Rosa, lá de Santa Catarina, também está nos Olha só, acompanhando, né? que Então, tem alegria. muitas pessoas interessadas no assunto de hoje. Nós vamos começar porque a experiência nos mostra que 1 hora de live é pouco tempo. Sim, sim, Na verdade, quando o assunto começa a esquentar, já está terminando o tempo de 1 hora. Mas é vamos verdade. começar com uma apresentação sua. Por favor, faça uma breve apresentação de onde que você é, se tem família, se não tem família, o que estudou e etc. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Edmilson Cruz, sou aqui do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, sou casado, pai de 3 filhos, da Celina, do José e da Maria Isabel. Hoje eu estou fazendo 6 anos que eu noivei com a minha esposa, exatamente. Amanhã a gente vai fazer 8 anos de namoro, vamos dizer assim, quando a gente começou a namorar. É uma alegria muito grande. Eu sou formado em História, sou mestre na área de História e o meu mestrado foi sobre a relação entre a teologia da libertação, o marxismo em si, e a Companhia de Jesus, né, e os jesuítas. E também tenho um apostolado que eu desempenho, sou professor, e
também desempenho um papel aqui dentro do Instagram, ajudando as pessoas, né, falando um pouco sobre história. Então, aqueles que não me seguem, depois quiserem conhecer lá o perfil, fiquem convidados para apreciar, para tentar aprender um pouquinho também lá sobre a história da igreja. E eu fiquei surpreso, gratamente surpreso, que uma paroquiana minha, uma senhora que tem acompanhado várias lives, ela me disse que está fazendo o seu curso pelo Telegram, né? Ah, sim, da história das. Eu também tenho um curso que eu estou dando, já vai fazer, acho que foi para. São 45 aulas já, um mês e meio já, sobre a história das heresias. Todo dia um áudiozinho ali sobre uma heresia. Que legal, fico muito feliz em saber disso. É uma alegria muito grande. A gente fica. É muito gratificante saber que a gente está ajudando aí com as pessoas na formação delas e tal. Se nós podemos dizer que a teologia é o falar sobre Deus, né? É uma ciência também dentro das ciências humanas, mas que tem um aspecto diferente das demais ciências humanas, que é o aspecto da fé, né? A gente sabe que não necessariamente uma pessoa que faça teologia tenha fé, mas é muito importante que uma pessoa que faça teologia tenha fé. E como uma ciência, ela tem a sua epistemologia, etc. Ela é um falar de Deus. Como que você Uhum. caracterizaria, professor, a teologia da libertação e qual é a origem dela? Bom, ó, se a gente conseguir nessa live explicar tudo isso, está muito bom. Mas é, a teologia da libertação, ela nada mais é do que uma adaptação das categorias da filosofia marxista. Tá, Sim, deu um. voltamos. Tá, Uma tá. adaptação das categorias marxistas. Para a teologia, né? Para a teologia católica. Então, para mim, eu sempre observo isso e sempre conceituei dessa maneira. Há outros que também conceituam, mas analisando como que foi o seu surgimento e como que sofreu esta adaptação, a gente percebe isso. Porque, por exemplo, aquela ideia de luta de classes que os marxistas defendem, que Karl Marx já defendia, que está em todo o materialismo histórico, né, ao decorrer de toda a história, o que ocorre é uma luta de classes entre A e B, e assim vai indo. Essa luta de classes, ela, de certa maneira, se adaptou para o catolicismo, dentro da teologia da libertação, porque agora você tem o pobre, né, contra o rico. O conceito de burguês passou a ser chamado, né, a palavra burguês passou a ser chamada rico, e lá o proletariado passou a ser chamado pobre, o povo de Deus. Então há uma divisão, eles dividem. Até hoje me perguntaram se era possível ir para o céu sendo rico. Mas quantos santos, veja os pais de Santa Teresinha, por exemplo, que são ricos, foram burgueses, bem-sucedidos e alcançaram ao céu. Mas, infelizmente, essa divisão, essa ideia acabou fazendo com que muitas pessoas entendessem a igreja, aquilo que Cristo está falando nas Sagradas Escrituras, aquilo que ele ensina de uma maneira contrária à fé. Outro exemplo também dessa adaptação dessas categorias é a própria ideia do céu, né? A ideia do céu para os teólogos da libertação seria a existência de um céu material onde nós teremos paz, nós teremos alegrias, nós teremos uma vida comum, uma vida comunitária, na qual todos seremos iguais, todos estaremos unidos e todos seremos iguais em uma vida fraterna, em uma vida de irmandade. Parece algo muito bonito, mas no fundo é uma adaptação daquilo que o Marx falava sobre o que é o comunismo no final. Ou seja, há uma ideia de o fim da individualidade e as pessoas só vivem
na questão, né, comum, né? Esquece que há um indivíduo em si e só vivem essa vida comum, esse comunismo, né? Então, eu percebo essa adaptação, percebo essas categorias que elas passam a entrar para dentro da teologia, para dentro da pregação de muitos padres, por membros do clero também, e isso passa a ser ensinado. E daí o que acontece? A teologia da libertação, ela não é apenas uma alteração em um ponto da doutrina da igreja, mas ela é a própria alteração de toda a doutrina, de todo o do ensinamento da igreja. Todo o ensinamento da igreja agora, ele passa a ser visto através dessas categorias. Então, o fim último do cristão, como vai dizer o próprio Leonardo Boff, naquele livro Eclesiologia, e a igreja se fez povo, ele vai dizer que o objetivo de todo cristão é lutar em uma luta de morte pela justiça social, porque desta maneira que nós chegaremos ao céu, que de outras maneiras, e ele compara, até nesse livro, ele compara essa luta do cristão ao céu com a luta daquele que é um comunista que luta para implantar um regime comunista ou socialista. Ele faz essa comparação. Ele conecta isso. E isso é muito estranho, porque ao longo de toda a história da igreja, Jesus nunca falou isso. Jesus falou o contrário. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Ou seja, o Estado está lá, a igreja está aqui. São duas coisas distintas. E o pessoal da teologia da libertação não entende isso. Não percebe isso, não percebe esse ensinamento, não percebe o que a igreja ensinou, não entende o que é a igreja. Esse é um grande ponto, porque há a ideia de que a igreja ela é o povo de Deus, quando em si a igreja é o corpo místico de Cristo, que perpetua os passos de Cristo. Depois que ele subiu aos céus, a igreja continua, né, caminhando, continuando os passos de Cristo na terra. Então não há um entendimento do que é a igreja, não há um entendimento do próprio Cristo. A pessoa de Cristo agora, ela se torna... Mais uma travada aqui, estamos acompanhando o professor Edmilson falar sobre os fundamentos da teologia da libertação, que é uma adaptação das categorias marxistas à teologia, né? Teologia nós já vimos que é o estudo sobre Deus. Pois não. Oi, deu um corte aqui, padre. O que o senhor falou? Sim, como estava dando um corte, eu só estava relembrando o que você estava falando. Ah, sim. Que ponto está? As pessoas, é a minha internet? Será que está com esse problema? Ou... Estranho, estou tendo 5G aqui. Não, bom, vamos seguir, vamos mas o senhor está entendendo bem. Edmilson, você citou o Leonardo Boff. O senhor está entendendo bem, está tudo certo. Sim. Você citou o Leonardo Boff e eu vejo toda vez nas redes sociais, toda vez que as pessoas vão, principalmente jovens, vão falar da teologia da libertação, falam do Leonardo Boff. Só que o Leonardo Boff é um nome dentro da teologia da libertação, né? Você tem um estudo da teologia da libertação, do seu tema de tese de mestrado. Eu tenho a coisa vivida, porque toda a minha teologia foi feita como teologia da libertação, né? Então é um nome do Leonardo Boff. Você poderia citar outros nomes? O próprio, né, Gustavo Gutierrez, o grande idealizador e pensador da teologia da libertação. Foi ele que adaptou a teoria política do Karl Rahner e do Johann Mencks da Alemanha e colocou uma visão, vamos dizer assim, segundo a América Latina, uma visão local daquela visão política, daquela ideia de teologia. O João Batista Libânio também, muito famoso, que é o Frei Beto, é um outro autor que no Brasil teve uma ação muito forte como expoentes da teologia da libertação. Esses foram assim os grandes expoentes dela. Mulheres também, né? Mulheres também. Ivone Gebara também.
Sim, também. Tem o próprio, um outro que não foi, digamos assim, ele não era um libertador, porque na teologia da libertação ela vai vir depois, mas que já estava caminhando para este espaço, que é o jesuíta Camilo Torres, que deixa de lutar, deixa a batina para lutar em prol da revolução. O próprio padre, o padre Gardeal também, que vai lutar, vai se tornar um membro do Partido Comunista da Guatemala, que também vai agir nesse meio. Então, todos esses assim, foram os símbolos que a teologia da libertação acabou colocando e expondo, né? Mas uma coisa que eu queria falar que acabou cortando antes, que é sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, a teologia da libertação, ela ressignifica a doutrina, ela traz aqueles conceitos comunistas para dentro da filosofia, para o pensamento católico, teológico, ela ressignifica a igreja e ela ressignifica o próprio Cristo. Jesus Cristo, ele deixa de ser a pessoa divina, humana e divina ao mesmo tempo, pela união hipostática, e passa agora a ser somente um ser humano político. Ou seja, tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus fez, teve um viés político, teve um pensamento político. Jesus é entendido como aquele que tem uma ação em prol da libertação política, uma libertação social, uma libertação econômica. É o Jesus libertador, né? O Jesus libertador. Mas claro que tem, né? O próprio Papa Bento XVI, quando ele vai falar sobre a teologia da libertação, ele fala, não há uma libertação. Só que essa libertação, ela é espiritual. E é interessante que a gente percebe que a heresia judaizante, aquela primeira heresia, que foi olhar para Jesus, não, ele não é o Messias porque ele deveria instituir um reino político. Opa, deu uma travada de novo, mas aos pouquinhos a gente vai indo. Sim, Jesus revolucionário, Jesus libertador. Vamos ter paciência aqui, o tema é muito importante. Opa, voltamos. Deu um corte aqui. Então você percebe que aquela heresia, aquele pensamento lá dos judeus, ele voltou. Porque eles estão olhando só que de uma outra maneira. Eles estão tentando enxergar Jesus apenas como um agente político. E não entendem que ele é um Messias. Ele é ele é o Deus. Ele é o Verbo encarnado e morreu por nós, e que por muito mais do que uma satisfação, uma libertação social, política e econômica, ele quer que nós chegamos até o céu, ele quer que nós encontramos a verdade, porque ele é a própria verdade. Então, esse eu acho que é um ponto muito interessante para a gente destacar a respeito dessa ressignificação, né, dos conceitos e de toda a igreja em si, né? Muito bem. Então, você havia citado o Karl Rahner e um outro teólogo, que agora me fugiu o nome. Isso significa que a teologia da libertação ela tem uma origem europeia, na teologia europeia. Isso é um ponto engraçado. Até foi isso que eu tentei trabalhar na minha dissertação, porque eles tentam colocar que a teologia da libertação ela é a teologia autêntica da América Latina, ela é a verdadeira teologia dos bispos da América Latina, por isso que ela tem que ser seguida, mas ela tem um fim dentro da teologia modernista lá da época de Karl Rahner, da época do Johann Metz lá. Então, há duas ideias sobre a origem da teologia da libertação, que, de certa maneira, elas se conectam. Então, nós temos uma ideia, que é aquela mais aceita, aquela mais defendida, de que a teologia da libertação ela surgiu dessa evolução política, teológica, lá dos conceitos da teologia política do Johann Metz para a teologia aqui na América Latina. Eu já explico ela mais ou menos. Mas há uma outra vertente
que defende a tese de que, na verdade, a teologia da libertação ela foi planejada dentro da KGB, dentro das ideias da polícia, mas dos agentes da KGB, dos agentes da inteligência soviética, e que eles planejaram isso para fazer com que a igreja se tornasse um meio no qual, já que a igreja aqui na América Latina tinha uma força muito grande, então eles poderiam usar a igreja para implantar esse comunismo através da consciência de classes, da elevação da consciência de classes dos sacerdotes. Então eles pegaram lá a ideia do Lukács, do Jorge Lukács, né, que para você fazer com que as pessoas lutem e idealizem o comunismo, é necessário que elas tenham uma consciência de classe. Então eles pegaram aquilo e disseram, se nós fazermos isso e aplicarmos aos padres, os padres vão ter uma consciência de classes e eles vão lutar a favor de nós sem mesmo ter ideia do que eles estão fazendo. Então há essas duas ideias. Essa segunda, ela é quase que impedida de ser falada dentro da academia. Quando eu tentei trazer isso para dentro da dissertação, eu fui escorraçado, disseram não, isso tudo é invenção, mesmo tendo livros com documentos, como por exemplo o livro 1964, Duelo Perdido, é um livro só quase de informações documentais, mas eles não reconheceram o livro, não reconheceram os documentos, então mas há essas duas vertentes. O que acontece? Tá? A teologia da libertação, a gente pode entender ela em três fases, né? O momento de preparação, que vai ali de 1960 a 1968, o momento de formulação, que vai de 1968 a 1975, e o de sistematização, que vai de 75 a 79. E daí, a partir de 79, ela ganha uma grande força e começa a impactar toda a igreja na América Latina. Nesse período, então, de preparação, é onde a gente observa que tem essa teologia política do Karl Rahner e do Johann Battista Metz, e que o Gustavo Gutierrez, que foi aluno do Metz, que entendeu essa questão da ideia política, na qual é entendido que Deus... Mais uma travada. O professor Edmilson está trabalhando conosco as origens da teologia da libertação na teologia política europeia. É uma das teses sobre a origem da teologia da libertação. Pois não. Então, o Metz, ele dava a ideia de que o Deus, ele sofre com o povo. Que Deus, ele sente as dores do povo. E que, para nós aliviarmos dessas dores, nós teríamos que ter uma estrutura na qual Deus, ele pudesse, o povo pudesse ser salvo, pudesse ser protegido, pudesse ser cuidado. Então, teria que ter uma política cristã, uma teologia política em prol a isso. Então, era mais ou menos isso assim que o Metz falava. Então, essa ideia do Deus sofrer com o povo, o povo em sofrimento, o Gustavo Gutierrez pega essa ideia e traz para a América Latina. E ele começa a ler a realidade que vivia a América Latina. Então, o que a América Latina está passando? Se Deus sofre com o povo, qual é o sofrimento do povo latino-americano? Então, o povo latino-americano, naquela época, havia uma grande desigualdade social, isso é fato, não tem como você negar. A maioria dos países são países de terceiro mundo ou países subdesenvolvidos. Você estava em um contexto de guerra fria, então era Estados Unidos e Rússia lutando, Rússia não, União Soviética, lutando pelo domínio global. Então você estava lá, você via essa luta, isso estava internamente inserido dentro da política, da sociedade na América Latina. Então havia uma efervescência de ideias comunistas, havia uma luta
interna nos próprios países, eram regimes militares que estavam sendo aplicados, ditaduras militares, ditaduras comunistas, Cuba, vários eventos acontecendo nesse meio tempo. Havia ainda um espírito muito contrário aos Estados Unidos dentro da América Latina por causa da doutrina Monroe do século XIX. Então, esse era o contexto da América Latina, o qual Gustavo Gutierrez olha e vê o que estava acontecendo. Então ele pega aquele conceito e aplica aqui. Então Jesus, ele precisa ser o libertador. Jesus, ele precisa, né, ele está sofrendo com o povo, então ele precisa salvar. E ele, da mesma forma que foi um agente político, Jesus que foi aquele agente político antigamente, agora nós precisamos continuar isso. Nós somos a igreja e nós precisamos perpetuar isso. Nós precisamos fazer com que ajudar o povo que sofre. Então, o Gustavo Gutierrez acaba trazendo todo esse pensamento. Nesse meio tempo, né, em 1965, nós temos o Concílio Vaticano II, e daí no Concílio Vaticano II tem uma encíclica específica que é a Gaudium et Spes, uma encíclica que não fala nada demais, é uma encíclica pastoral, uma constituição pastoral, que não fala nada demais, porém, ali está descrito que a igreja ela deve promover a alegria e paz. Né? Ela deve promover a justiça entre os povos. Então eles pegaram, se basearam naquela encíclica, releram ela dentro daquelas visões, né? Eles não, Gustavo Gutierrez ensina. E então ele vai formulando essas ideias da teologia da libertação, que, né, elas já estavam, de alguma maneira, Gustavo Gutierrez ele foi o cara que sistematiza ela, que formula e sistematiza, mas já havia outros pensadores, como, por exemplo, o próprio Frei Beto, que aqui no Brasil já estava, digamos assim, de namorico, né, de uma relação muito próxima com a filosofia marxista. E lendo a teologia a partir daquela filosofia marxista. Mas quando eles se encontram, então, na conferência de Puebla, em 1961, perdão, Medellín, em 1968, é quando, então, ocorre, digamos assim, essa sistematização dessa doutrina, nessa ideia, aonde eles passam isso para os bispos, e a partir dali, então, a visão de igreja na América Latina, ela passa a ser essa. Qual é a igreja, como a igreja deve ser, atuar na América Latina? Só um parênteses aqui, professor. Quando você fala a conferência de Medellín, não é? O professor está se referindo à Conferência Episcopal dos Bispos da América Latina. Né? Isso. Que foi praticamente a primeira, Medellín, depois Puebla, Santo Domingo, né? Isso. Teve uma no Rio de Janeiro, mas essa não conta assim como bem uma conferência. Então é isso, conferência, quer dizer, a reunião dos bispos das conferências episcopais da América Latina. Isso, de todos os bispos e dos líderes das províncias dos religiosos. Então, o líder dos franciscanos, o líder dos jesuítas, o líder dos carmelitas, todos eles se reuniam nessas reuniões para discutir. A ideia era discutir o concílio. Era discutir aquilo que tinha acontecido no concílio e como é que vai ser agora aqui, como é que nós vamos agir aqui na América Latina. E o que acontece é que eles, vendo aquilo, né, eles acabam trazendo aquelas ideias que estavam lá em ebulição, estavam surgindo, e eles começam então a colocar isso, que os bispos, né, vai estar descrito no número 1, que os bispos, eles devem, a igreja em si, ela deve lutar contra a miséria desumana, a miséria desumana existente. Essa é a principal missão da igreja na América Latina. E daí, aqui vem um grande ponto, que eles começam a ver o pecado individual, o pecado do indivíduo, a partir de um pecado social. Então, o grande mal da sociedade
é o pecado social, os males que ela faz contra a sociedade, que nós devemos lutar contra esses pecados sociais e não contra os pecados individuais. E aquilo no início, digamos assim, não ganhou muita força, mas abriu um espaço muito grande. E muitos bispos já começaram a trazer isso para as suas dioceses e começaram a replicar isso como essa leitura, né, da pastoralidade da igreja. Enfim, então, em 1971, nós temos o livro publicado pelo Gustavo Gutierrez, daí é onde ele vai aplicar esse conceito de Jesus Cristo libertador, né, e vai defender que a igreja ela não deve lutar exclusivamente pelos bens espirituais, mas também com bens políticos. Abrindo um parênteses, a igreja sempre, ao longo de toda a sua história, ela sempre agiu de ambos os lados. A igreja sempre lutou a favor daqueles que eram os mais necessitados, os mais pobres, os mais marginalizados, os doentes. Foi a igreja que inventou os hospitais, foram as igrejas que inventaram as escolas, foi a igreja que inventou os lugares para acolher as hospedagens, foi a igreja que criou os orfanatos para cuidar das crianças. Eram as entidades católicas, eram os padres católicos que fundavam hospitais, os santos que fundavam, iam lá cuidar dos mendigos e fundavam ordem para cuidar dos mendigos. Então a igreja sempre, ao longo da sua história, desde o período primitivo até aquele momento, sempre fez isso. Então querer dizer que a igreja não lutava a favor do pobre e agora passa a lutar é um erro assim de alguém que nunca entendeu e a igreja nunca viu a igreja como de fato ela foi. E aqui percebe-se esse problema então no pensamento do Gustavo Gutierrez e que isso vai se sistematizar. E quando nós temos a Conferência de Puebla em 1979, então quando isso pega o embalo com tudo, né? Pega essa força, aonde vai ser aplicado aquele método do ver, julgar e agir, que lá no início isso foi pensado dentro da ação política, da ação católica, um movimento que o Pio XI havia criado para a atuação dos católicos dentro da política, mas que eles adaptam essa ideia para a teologia, para a aplicação da teologia da libertação. Então, dentro... Mais uma travada. O professor Edmilson está falando da Conferência de Puebla, que foi assim, um grande salto da teologia da libertação na América Latina, a aplicação das resoluções de Puebla na vida pastoral da igreja. Sempre que dá uma travada, eu retomo o que você falou, né? Mas, enfim, seria então mais ou menos isso. Na conferência, então, do CELAM, de 1979, é que se tem ali aquela ideia da opção preferencial pelos pobres. Claro que depois CELAM eles colocaram... é a Conferência Episcopal Latino-Americana, certo? Isso, exatamente. Foi em Puebla, então, no México. E o que é interessante é que eles colocaram depois uma pequena frase, assim, a igreja tem a opção preferencial pelos pobres, mas não exclusiva. Só que essa ideia do exclusivo eles só colocaram lá para não dar problema. Mas, infelizmente, essa ideia caiu com muita força, então a igreja assumiu essa posição, né, a igreja em si, não, né, a maioria dos bispos que estavam presentes na conferência começaram a dar esse tipo de formação para os seus seminaristas. Isso se perpetuou, então, porque os padres começaram a ser formados a partir desta visão. Hoje seriam os padres, esses seminaristas, hoje seriam os padres que têm que idade, mais ou menos? Ai, tu me bota numa sinuca, né? Bom, mas vamos parar para pensar aí, ali na década de 80, 60, 50,
Não, 50 É, não, eu já tenho 51. mas é por aí, é por esse tempo aí, né? Mas que, né, os seminários na década de 80 eles foram invadidos, principalmente até o pontificado de João Paulo II. João Paulo II depois começou a lutar contra e alguns começaram a retroceder. Mas, infelizmente, muitas ordens, como os próprios jesuítas, que é a minha grande área de pesquisa, eles acabaram sofrendo o impacto disso. E por mais que hoje eles não tenham uma força, isso não exerça uma força tão grande, ainda há resquícios. Ainda há um entendimento por parte de muitos religiosos de entender a igreja dentro desses aspectos. Então, a teologia da libertação ela ganha esse impacto, e além de tudo isso, as comunidades eclesiais de base começam a agir em todas as paróquias com o objetivo de levar a formação bíblica às pessoas, mas que, na verdade, acabava passando essas ideias da libertação, porque eles iam lá e liam as Sagradas Escrituras, então estava lá a passagem de Jesus curando o endemoniado, né, fazendo um exorcismo. Eles, não, demônio não existe. Isso aqui, na verdade, é apenas um simbolismo, porque eles não sabiam que existiam doenças psicológicas, então não foi um exorcismo. Jesus não expulsou o diabo nem existe. Isso é uma invenção da Idade Média que a igreja fez, mas a igreja Então, agora ela mudou, né? Ela professor, se atualizou. você está querendo dizer então que pegaram coisas boas, algumas coisas santas, como por exemplo o estudo bíblico, né, para transformar, para passar uma mensagem política, mas uma mensagem política da ideologia marxista, né? É isso que você está Exato, dizendo? exatamente. E uma ideologia que foi condenada pela igreja desde o século XIX. 2 anos antes de Marx escrever o Manifesto Comunista, Pio IX já havia condenado o socialismo e o comunismo, que estavam em efervescência naquela época, principalmente por causa da culpa da maioria dos grandes liberais. Então, a pessoa que defende liberalismo, a culpa do comunismo é dos próprios liberais. E o Papa já havia condenado isso aí, porque eles estavam colocando na cabeça dos trabalhadores, principalmente dentro dos sindicatos, ideias que eram invejosas e que favoreciam brigas civis. Então a igreja lá já condenou, depois veio Leão XIII, condenou novamente, São Pio X, Bento XV, Pio XI, Pio XII, né, sempre condenaram. O próprio Papa Pio XII escreve o decreto de excomunhão automática aos comunistas, o que depois vai resultar na grande raiva e ódio que a União Soviética vai ter de Pio XII. Tanto é que depois da sua morte, na década de 60, eles começam a inventar aquele monte de mentiras a respeito de Pio XII, com aquele teatro Sim, mas vigário, vamos agora que ele era voltar o para a Papa de América Latina Hitler. aqui, que tem pouco tempo para falar da América Mas, Latina. mas enfim, é só para mostrar como que a igreja ela sempre condenou isso. Só que mesmo com todas essas condenações, essa amostra abriu espaço. E daí entra um grande ponto. Como que isso ocorreu? Como isso ocorreu? Se a igreja condena o materialismo histórico, condena a filosofia marxista porque ela nega o direito natural da propriedade privada, como é que isso acabou entrando pela teologia? Como é que isso ocorreu? Essa era a minha grande dúvida, essa era a minha grande pergunta. Como é que isso acabou sendo? E daí é onde a gente acaba tendo um certo espaço para essa tese de que, de alguma maneira, seja diretamente ou não, a KGB tenha influenciado nisso. Por quê? Em 1943, olha só que interessante, um padre, se eu descobri, numa das pesquisas, um padre russo, chamado Nicolau Romanov, ele pega a frase de Marx, ele era lá da Rússia, pega a frase de Marx, que diz que a religião é o ópio do povo,
e começa a dizer, não, mas aqui ele não está querendo dizer que a religião ela é o ópio do povo, que ela vai causar, que Marx era contra a religião. Na verdade, Marx é contra a religião que não atua politicamente, que não vê a igreja unida ao povo, aquele que só quer falar de um aspecto espiritual. É essa religião aí que Marx está condenando. E daí ele abre espaço, lá em 1943, para isso aí. Mas e como é que as ideias de um padre da Rússia de 1943 chegaram aqui na América Latina? Como é que isso se deu? E daí é onde o John Pacepa, ele defende a tese de que a KGB tenha planejado essa união e que por meio de livros que foram traduzidos do russo para o espanhol, que isso veio para cá. Por exemplo, em 1967, foi traduzido 2 livros, um no Chile e um na Argentina. Um na Argentina chamava Jesuítas e Sua Missão, e no Chile, Igreja e Comunismo. Ambos de um ex-padre jesuíta chamado Torroton Nagy, e foi traduzido do russo para o espanhol pela agência da KGB, foi editado e entregue em seminários, em paróquias, foi disseminado o livro no Chile e na Argentina. E daí isso é interessante, porque é um ano antes da Conferência de Medellín. Então, abre só que nós não temos documentos objetivos que dizem assim, a teologia da libertação foi inventada pela KGB. Isso não podemos afirmar. Mas nós temos essa documentação que está dentro das atas das reuniões do que os agentes da KGB realizavam em Praga e que estão até hoje lá. Lá a República Tcheca guardou esse acervo, então estão lá os documentos. E foi daí que se tirou essa tese. E que é o que faz sentido, porque como assim a igreja vem condenando severamente, ao ponto de excomunhão? E agora isso está dentro da teologia. E daí o que acontece? Os defensores da teologia da libertação começaram a dizer, não, mas a gente não aplica o materialismo histórico. Nós só usamos o marxismo para entender a dor. Deu uma travada também. O professor Edmilson está dizendo que uma das possíveis origens da teologia da libertação tem a ligação com a KGB, né? Bom, então, Isso. Não usamos o marxismo, só procuramos entender... Como é que é, padre? Não, perdão, pode continuar o seu raciocínio. Então, eu me perdi, onde é que eu estava mesmo? Isso que eu estava dizendo, você dizia que colocava o seguinte, nós não aplicamos as categorias marxistas, nós só usamos para entender a dor do povo. Isso, exatamente. Nós não usamos o materialismo histórico que a igreja condena. Nós só usamos o marxismo para entender a sociedade, para entender o povo, para entender a dor do povo e poder se aproximar dele. Mas como é que você vai usar, né, a análise marxista, como é que você vai usar o marxismo sem o materialismo? Não tem como. Então não é marxismo. Não faz sentido. E daí, por exemplo, o que aconteceu com os jesuítas? Os jesuítas começaram a aplicar isso de uma maneira muito forte, principalmente depois da 32ª conferência dos jesuítas, da reunião geral deles, 32ª reunião geral, onde se reúnem todos os jesuítas para discutir a respeito. E nessa 32ª, eles colocaram, através de um decreto chamado Decreto número 4, agora não lembro o ano,
mas foi na década de 70, se eu não me engano. Essa conferência, eles escreveram um decreto número 4, chamado Decreto da Pobreza, onde eles igualavam a salvação das almas. Então, a missão dos jesuítas é a salvação das almas e a promoção da justiça social. Eles igualaram os dois. E o que aconteceu com isso na América Latina? A Congregação Geral falou isso. Na América Latina, nós temos teologia da libertação a rodo, da Patagônia ao México. Então, os jesuítas que começaram aqui começaram a aplicar isso. E isso aí começou a causar um problema dentro da ordem, principalmente pelos padres que não eram adeptos a isso. E eles começaram a pressionar o geral da época, que era o Pedro Arrupe, para ele escrever um documento, se era ou não permitido isso. Daí o que ele escreve no documento? Ele escreve que no fim ele se coloca neutro, não quer tomar nenhum espaço, e escreve um documento dizendo: ou a gente usa, ou vocês só podem usar a teologia da libertação se vocês não usarem o materialismo histórico. Então, o que acontece? Quem não usava já não vai continuar não usando, e quem já usava, ele diz que pode usar. E a gente cai nessa desculpa de que a gente não está usando o materialismo histórico. E daí você percebe o enfraquecimento que a ordem jesuítica vai ter dentro desse processo. O número de religiosos cai de maneira forte. Tem um livro chamado do Pedro Arrupe, do Gene Labella, um jesuíta, que teve acesso às atas das congregações, porque elas não estão disponíveis a domínio público, só depois de 80 anos da congregação para você ter acesso. Então ele teve acesso, então ele escreveu a biografia mais completa e com informações mais completas a respeito disso, e ele mostra em números como que estava a Companhia de Jesus com cerca de 25 a 30 mil religiosos e passa a ter menos de 10, numa faixa de 10 anos. Agora, professor, me permite uma pergunta assim. É muito importante o que você está falando, certamente resultado, fruto da sua pesquisa. Mas quem está nos ouvindo, tirando uma outra pessoa, acho que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo pode estar pensando assim, por não estar tão familiarizada com o mundo acadêmico, pode pensar, a teologia de libertação é uma coisa do academicismo, é da academia, tem a ver com jesuítas, com a teologia, então é uma questão de linha teológica e já passou, tal. Eu pergunto, a teologia da libertação chegou às paróquias? Já passou? Não está mais? Se está, é do mesmo jeito que era antes ou está de uma outra maneira? Então, ela teve uma ação prática gigantesca, né? A teologia muito mais prática do que até mesmo intelectual, principalmente por esta ação das SEBs. As comunidades eclesiais de base, elas acabaram se tornando, digamos assim, o meio de atuação dos teólogos, das ideias dos teólogos da libertação na prática, porque era dentro das comunidades eclesiais de base, dentro dos cursos bíblicos, que eles formavam os membros da paróquia. Então, todo mundo, né, ninguém dava curso bíblico. Começa agora um monte de gente a dar curso bíblico gratuitamente, dentro das paróquias, dentro de cada uma das paróquias, e as pessoas, né, o ministro, os catequistas, o pessoal do apostolado da oração, os líderes dos movimentos começaram a participar disso. Isso aí começou a dar uma visão de catolicismo totalmente errada. E isso existe até hoje. Você percebe que há ainda dioceses tomadas por essas ideias, principalmente seu bispo, ele possui ainda um viés formativo. E isso não é porque muitas vezes o bispo é ruim, o bispo é mau, ou o padre é mau. Pare para pensar, imagina uma criança de 14, não é criança, um adolescente, 14 anos, vai para o seminário, vai ficar lá até seus 24 anos, 25 anos mais ou menos, né, padre? Depende de quando começou. Eu comecei mais tarde, comecei com 21, saí com 28. Mas quem começa com o ensino médio, né, contando dos 3 anos de ensino médio. Vai fazer a filosofia aos 18. 18, 19, 20, 3 anos de filosofia, mais 4, 25 anos.
que inclusive é a É, idade canônica para ordenação sacerdotal. A idade é, é, canônica mínima, né? são 10 anos, 10 anos. E você está 10 anos formado dentro de um seminário que tem esse viés, para você sair diferente, é uma exceção. Você foi cuidado por Deus, você foi protegido por Ele. Ou a pessoa, quando entrou no seminário, ela já não entrou tão crua, não entrou pequenininha lá, né, com 14 anos. Eu tive amigos que acabaram entrando no seminário, depois não são padres, mas se tornaram professores de filosofia, tudo dentro desse viés. Então, ela ainda existe, persiste em muitas dioceses ou em algumas paróquias específicas, dependendo da formação do padre. Como ela é, se ela se alterou ou não, daí depende muito, porque a gente não consegue ter uma maneira ortodoxa do negócio, porque ele é muito adaptável. Tanto é que depois, eu lembro quando eu analisei, por exemplo, as revistas da REB, Revista Eclesiástica Brasileira dos Franciscanos, que o Leonardo Boff acabou se tornando do editor-geral da revista, que em alguns anos, alguns meses, tinha lá os artigos da Teologia da Libertação da Mulher, Teologia da Libertação Indígena, Teologia da Libertação da Criança, Afro, Afro, perfeito. Ela vai se ramificando, ecológica, ecológica. ecológica, aqui agora, né? Exatamente. Então você percebe o quê? Toda essa ideia de ecologismo hoje é Gênero. um gênero que é totalmente contrária à fé da igreja. Ela acabou, a teologia da libertação hoje, ela se alterou, está hoje mais evidente dentro desse aspecto, né? Desse aspecto, o não é o povo de Deus que sofre, mas Deus sofre com o planeta. Então mudou a categoria, mas ela ainda persiste. Ela está lá com a mulher negra que sofre, está lá com os homossexuais que sofrem, sabe? Vai se ramificando. Então, acabou tornando aquilo que era da natureza da igreja, que é a caridade. A igreja, naturalmente, ela fez isso, transformou isso, né, o que a teologia da libertação faz? Ela transforma isso para uma ação política. Então, o fim da caridade, o fim da ajuda ao outro não é o próximo, não é levá-lo para a verdade, mas sim elevar a sua consciência de classes para um fim político. E Então, poderia, já que você tem falado muito da política e da teologia de libertação, como elas estão intrinsecamente ligadas. É uma ligação intrínseca? Não dá para separar? eu acredito que não, por causa da maneira que eles enxergam a igreja. Opa, deu uma outra travada. Estou perguntando aqui se há uma ligação entre teologia de libertação e política. Eu quero fazer uma outra pergunta ao professor Edmilson. Ele diz que acredita que não dá para separar, melhor dizendo, não dá para separar teologia de libertação e ação política. E política. Então eu pergunto, professor, já que não dá para separar teologia de libertação e política, algum partido político sairia favorável dessa ação política da teologia da libertação? Sim, sim. Na verdade, o que aconteceu foi que a igreja, por causa dessa ação, a igreja, quando eu estou me referindo aqui, não é a instituição Corpo Místico de Cristo, só para deixar claro. A igreja aqui é a ação pastoral. Então, a igreja do Brasil, né? A igreja católica no Brasil. O que aconteceu? Ela acabou sendo invadida com isso. Muitos bispos vieram achando isso uma maravilha. E quando estoura o regime militar dentro do Brasil, o que a igreja no início havia apoiado, porque a igreja condenou o comunismo, sempre condenou, e a igreja no Brasil nunca foi diferente. Tem um artigo chamado O Discurso Anticomunista da Igreja de 1950 e 1960. Então você percebe lá inúmeros documentos aonde a igreja condenou o comunismo em atuação aqui e fora. Só que daí, com a teologia da libertação, isso veio. E daí, aqueles revolucionários que estavam lá lutando, que estavam tentando implantar um regime aqui,
acharam um espaço dentro da própria igreja, e nessas sebes, nessas reuniões, nesses pensamentos, acaba surgindo partidos políticos, como, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, o PT. Do próprio PT vai acabar saindo o PCdoB, mas a ideia é junta. Então, eles acabaram usando a igreja. Então, isso, de certa maneira, sofreu sim uma infiltração, porque aqueles agentes revolucionários tentaram usar a igreja como isso, como o meio de ação deles. Eles puderam se esconder na igreja. Então, você vai ter Leonardo Boff se escondendo na Unistinos, por exemplo, aqui no Rio Grande, na Faculdade dos Jesuítas. Né? Dando aula, dando aula. Dando aula. O último encontro internacional da libertação ocorreu aqui na Unicinos. Ainda há uma ação muito forte desses caras. É claro que aquela visão lá, ela foi muito condenada por João Paulo II. João Paulo II teve uma ação ferrenha contra a teologia da libertação. Ele despejou excomunhões. O próprio documento do Bento XVI, ele coloca que essa ação política, essa ação revolucionária não segue os ensinamentos da igreja. Então, isso foi condenado. E daí o que acontece é que eles se ramificaram, então, nesses braços, vamos dizer aí. Mas ainda tem essa ação política dentro até mesmo de partidos políticos e desses partidos políticos dentro da igreja. Né? Professor, se eu comecei a live às 21 horas, né? E se as partes travadas continuaram contando, o tempo continuou sendo contado, nós temos mais 4 minutos somente para falar. Então, vamos já para as considerações finais a respeito da sua maravilhosa fala sobre o perigo da teologia da libertação. Enfim, eu acho que muitas pessoas perguntam como combater. Né? Como combater a teologia da libertação, se ela está na minha paróquia, se ela está na minha diocese. Estive dentro de uma diocese, de uma paróquia assim. Então é algo muito complicado e que não adianta você chegar lá com um punhado de documentos, né, e jogar na cara do padre, querer brigar com o padre, querer xingar o bispo. Isso não vai resolver nada. Até porque você tem que entender que o padre ali e o bispo, eles são uma vítima também. E se eles entendessem o que de fato é a teologia da libertação, eu tenho certeza que eles não seriam libertadores. Porque muitos deles estão sendo enganados. Estão sendo enganados. Alguns não. Alguns são víboras. Né? É que os bispos, eles são a sucessão dos apóstolos. Alguns são as sucessores de Pedro, de João, de Tiago, mas tem os Judas Iscariotes ainda também na sucessão. Então, acaba acontecendo. Mas, a maneira que eu acredito que de atuação a isso é, então, você formando grupos de estudo da paróquia. Forme você, mais alguns amigos, comecem a estudar, comecem a ler as Sagradas Escrituras, comecem a convidar pessoas. Conforme vocês vão estudando, comecem a se disponibilizar para dar formação aos catequistas, dar formação aos ministros, se disponham ao padre para ajudar. Porque não adianta nada você ficar trancado dentro da sua casa, querendo, é isso, é aquilo, mas você não faz nada para ajudar. Então você se disponha a ir lá, a dar uma formação dos grupos de casais, convide ele para esse grupo de estudo. É claro que não é uma mudança da água para o vinho em um ano, em 6 meses, mas é algo que você precisa dar início. E eu acredito que é desta maneira que a gente consegue, aí, ao pouco, alterando isso, mostrando a verdade. Que bacana, que bacana. Parece que aqui ainda temos alguns minutinhos, né? Temos mais do que os 4 minutos. Mas foi muito importante essa sua fala. Acho que depois a gente pode aproveitar um outro momento, mas também quero aproveitar você para a gente falar sobre história da igreja medieval, né? Mas vamos voltar sobre o tema da teologia da libertação. Aproveito para convidar aqueles que estão nos assistindo para ouvirem
na próxima semana o professor Rafael Nogueira, ele é aqui de Santos, ele é da minha paróquia, e nós vamos falar sobre o conservadorismo. Depois, no final do mês de agosto, ligado à teologia da libertação, mas na área da educação, eu vou entrevistar o professor Thomas Juliano, que também é do Rio Grande do Sul, e nós vamos falar sobre Paulo Freire, né? O tema da desconstrução de Paulo Freire. Então, professor Edmilson, olha, muito obrigado pela sua fala, muito importante, né? Para a gente ficar atento de como a teologia libertação